Uma campanha militar mundial para combater o coronavírus. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. De acordo com um artigo publicado por um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do mundo e que também atua como professor de epidemiologia de Harvard, Carl Hien, dentro de um ano, cerca de 40% a 70% da população mundial receberia o novo coronavírus, o vírus causador da doença Covid-19. Em números mais amplos, significaria que 3 a 5 bilhões de pessoas em todo o mundo seriam contaminadas pelo vírus e cerca de 60 a 100 milhões de pessoas morreriam da doença Covid-19, uma estatística assustadora que tornaria a pior pandemia da história, superando até a gripe espanhola de 1918 a 1919, que matou 50 milhões de pessoas. É por causa desse cenário apocalíptico que o planeta precisa elaborar planos de grandes proporções, equivalendo a grandes campanhas militares para combater o vírus. Mas por que combater tal doença ao modus operandi militar? As campanhas no estilo militar são maneiras muito eficazes de combater esse tipo de pandemia global, pois a maneira como os vírus operam conceitualmente se encaixa em um modelo militar. São muito agressivos, ameaçam invadir e sobrecarregar sistemas de defesa nacional e físico, como o sistema imunológico. E para o indivíduo se defender, é necessário desenvolver e implantar armas com as quais aniquilarão o coronavírus. Com toda a certeza, para combater o coronavírus, a melhor arma seria, obviamente, uma vacina, que infelizmente não existe. Enquanto isso, grandes nações recorrem a outros meios de defesa, como a segurança nas fronteiras, quarentenas, isolamento social, teste de vírus e tratamento em unidades de isolamento. E é nesse momento que a liderança nacional forte e unificada é conveniente, e não partidarismo. Assim, é necessário garantir que autoridades civis e militares vão à guerra contra o coronavírus, trabalhando juntos como nação. Um dos grandes problemas é a carência de equipamentos de proteção. Grande parte das nações possui suprimento atual de EPIs para os profissionais advindos de fábricas na China, fechadas devido ao vírus. E mesmo quando essas fábricas reabrirem, elas terão que reabastecer a China primeiro, antes que possam responder à demanda externa, como dos Estados Unidos, Brasil e Europa. Para conter com eficácia, governos necessitam de 4 medidas importantes. A primeira é a segurança nas fronteiras, suspendendo a entrada de estrangeiros que viajaram para a China nos últimos 14 dias, e aqueles que viajaram a locais do epicentro e que já estejam no país de origem seriam convidados a entrar em quarentena de 14 dias. A segunda medida seria formar um batalhão de especialistas em doenças, profissionais de saúde e autoridades militares para organizar, treinar e executar a identificação, avaliação, tratamento e acompanhamento dos suspeitos e doentes. Já a terceira maneira é o complemento essencial da segunda, em buscar armas na forma de unidades de saúde, kits de teste de vírus e equipamentos de proteção, em seguida o desenvolvimento da sonhada vacina. Mas para que isso funcione, o governo federal precisa estabelecer políticas e prioridades para quem testar, em que ordem, quando e onde, já que cidadãos vão começar a clamar pelos testes. É neste momento que as diretrizes entram em cena para subsidiar a descentralização. Já a quarta e última maneira de combater o coronavírus é o envolvimento de toda a comunidade, recursos financeiros e de comunicação, por meio do apartidarismo, ou seja, políticos eleitos para defender o interesse da nação, agindo de forma racional para aprovar rapidamente medidas de financiamento emergencial e estabelecer diretrizes políticas. O modus operandi contra o coronavírus é complexo e exige uma campanha ao estilo militar que precisa de participação de políticos, comunidade e principalmente de militares, que pela natureza global da função é a primeira linha contra qualquer ameaça a qualquer nação. Isso foi visto recentemente numa unidade militar americana na Coreia do Sul, que confirmou um caso positivo de Covid-19 em um soldado. Todo o complexo militar foi bloqueado, prejudicando as funções de defesa na região asiática.